BH. Fala pessoal, bem-vindos ao The Sellercast. Hoje, assim, extraordinariamente feliz com uma presença ilustríssima, uma grande amiga, uma figuraça. Eu tinha escrito assim a introdução para falar da Camila, que é TEDx Speaker, e é mentora, e é professora, e é mestre de cerimônias, e é 1,5 bilhão de outras coisas, mas, cara, bem-vindo, Camis. Muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Vamos falar hoje um pouco de CX, de CS, de um monte mais de outras coisas. Obrigado pela presença. Imagina, Marcos, eu que agradeço, né? A gente se relaciona há bastante tempo, e eu lembro de algumas peripécias que a gente passou juntos antes de me apresentar, né? De um evento que a gente teve que dar um jeito. Não era nessa época, gente, de pandemia, que a gente aprendeu a ser mais tecnológico e que a gente colocou o Marcos na telão quando não era esse lance de apresentações virtuais. Então eu tenho maravilhosas lembranças de que eu fui aprendendo muito de CX com pessoas como você. Né? Porque a gente foi no fazejamento, vamos tentar, vamos ver, vamos aqui, vamos ali. Então tem muitos episódios marcantes. Então eu que sou grata de estar aqui contigo e quero aproveitar, já começar parabenizando o nome aqui do nosso encontro, né? Sellercast, porque a gente vive falando assim, não, mas vendedor tem que ser o título, tem que fazer não sei o quê. Cara, a gente vende tudo a todo momento, vem de ideia, vem de imagem, vem de credibilidade. Então, assim, nunca antes foi tão pertinente o nome de um bate-papo como esse aqui, tá, Marcos? Então, feitas agora, Marcos, você me paga aquele Pix, tá? Que eu fiz todos esses elogios. Fechado. Gente, eu até costumo dizer, né, Marcos, que as pessoas apresentam desse jeito aí o pessoal fica achando que eu sou aquela chatona nerd que fica presa em uma sala. Eu até fico presa em uma sala estudando, mas eu sempre gosto de me considerar Camila Santos, neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça. Minha mãe foi a primeira pessoa. Eles quando migraram, tá? A gente tinha muito mais coragem que juízo, então moraram em casa de palha, com cobra pela casa, barata. Minha mãe, vendo aquilo, foi a primeira pessoa a rechaçar, falar, cara, isso eu não quero para a vida. E ela foi a primeira pessoa a estudar, e por isso que eu me tornei essa pessoa, graças a dona Nilza, que persistiu muito e mudou a história de toda a família, não só a dela, né? Então eu me sinto a continuidade, por isso que eu sou apaixonada. Só que é a continuidade do jeitão Camila Santos, né? Que é mais doida, animada, então quero trazer essa energia para a galera, até para ressignificar de que aprender algo novo não precisa ser chatão, igual às vezes a gente acha que é, né? Sim. E você trouxe uma coisa, né, falando da tua história, né? Eu tenho uma coisa muito para mim, que a gente aprende muita coisa que a gente aplica na vida. E aí, pensando aqui agora sobre essa parte de CX, né? A gente aprende muito de CX dentro de casa, né? Total. Porque você tem uma filha, eu tenho 2, a gente sabe que assim, é o cliente mais difícil que a gente tem na vida. Fala a verdade. E a gente cresceu ouvindo aquela frase, né, Marcos? Acho que você deve ter ouvido, você me corrija aí também, se você não ouviu. Mas a gente cresceu ouvindo, faça o outro que gostaria que fizessem com você. Só que a gente não é o outro, a gente não vive o que o outro vive. Às vezes a minha filha, ela é adolescente, né, gente? E ela chega em casa com umas pautas que eu olho e falo, não, gente, mas que bobagem. Mas para ela, sobre a ótica dela, todos nós somos um conjunto de crenças, valores, experiências vividas, pessoas que você conheceu, lugares que você foi. Então, para ela, aquilo dói muito, importa muito. Ela não passou pelo que eu vivi, pelo que eu passei, pelas dores que eu passei. E não à toa, quando a pessoa vai ficando mais velha, você vai achando ela mais prudente, mais inteligente, porque ela começa a ter um monte de experiências acumuladas, não é que é, né? Então, assim, como é que a gente faz para entender o outro, né? É um trabalho, eu acho que todo mundo, virou pai, virou mãe, devia ter assim, ó, agora, junto aqui com o kit bebê, não sei o que lá, você vai ter um curso básico de psicologia, comportamento humano, neurociência, tomada de decisão. Devia vir, né, gente? Alô, pediatras, galera, como é que chama? Obstetras. Criei um curso, né, de psicologia para quem é mãe e pai, né? O kit onboarding. Aí, né? Afinal de contas, onboard faz parte do nosso papo, né? CX total, né? Exatamente, o boas-vindas, né? Eu gosto até de ir um passo antes, viu, Marcos? Eu acho que a gente... O cliente começa... Em 2001, o Google cunhou um termo chamado Zero Moment of Truth, né? Momento zero da verdade. E ele disse o seguinte, olha,
2011, não, acho que é 2001, mais antigo ainda, tá, gente? E ele conhece esse termo porque ele diz assim, o cliente começa a se relacionar com você antes mesmo dele se tornar seu cliente. Então, ele começa, vou fazer a analogia cliente primeiro, depois a gente volta aqui para a família, né? Mas o cliente, ele entra no teu site, ele compara preço, ele vai no Reclame Aqui, ele vem no Great Place to Work, se a tua empresa é uma marca legal, ele passa em frente à loja algumas vezes antes de entrar e olhar a vitrine, ele fica atento às propagandas. É tanta coisa que você não sabe o que está passando na cabeça dele. Você não faz ideia, né? Até ele ter uma percepção de, não, beleza, eu quero entrar no onboard, eu quero ser seu cliente. Então, como é que a gente está enxergando esses pontos que é antes do cliente ser meu cliente? Eu digo que, e aí, né, traz para paternidade e maternidade, nossos primeiros clientes, será que eu estou preparado para ser pai, para ser mãe? Eu não estava, tá? Eu fui mãe com 17, então é óbvio que eu não estava preparada. Foi tipo surpresa. Mas hoje eu penso muito para ter o próximo, eu falo, pô, deixa eu analisar a escola, deixa eu analisar onde vai estudar, o que vai fazer. Eu falo assim, não, talvez eu planejando demais, talvez eu nem tenha, né? De tanto plano que eu estou fazendo. Mas o mesmo cuidado hoje eu tenho com empresas, né? De a gente planejar, o que ele vai ver, o que ele vai sentir, como é que vai ser. Porque quando a gente planeja essas etapas, pô, flui muito melhor. Você tocou num ponto interessante, né? Porque ainda tem no mercado aquela mentalidade das caixinhas, né? Então, o CX, o CS, ele começa depois que eu vendo, né? E, cara, eu sempre, nos times que eu liderei, eu sempre bati muito nisso, que o cliente ele tem que ter uma experiência muito boa com a gente antes. Porque é assim, eu queria saber a tua visão disso, mas é a antecipação do que a gente vai entregar no final do dia. Exatamente. Você sabe que tem um estudo que a Harvard fez em 2020 e eles identificaram. Eu chamo esse estudo carinhosamente de poder da fofoca, porque eu odeio trazer nome sério para as coisas, né? Óbvio que a Harvard não chamou assim, gente. Senão mas ela diz o seguinte: eu gosto do edutainment, trazer educação com entretenimento. E ele disse o seguinte: que 20%, que 23% dos clientes que experimentam uma experiência positiva conta para 10 pessoas. Ótimo, é tudo que a gente quer. Marketing boca a boca, a galera falando, ventilando, Instagram, TikTok, todo mundo falando de você. Só que o cliente é muito mais tendencioso a falar mal. 46%, esse número dobra, 46% dos clientes contam para 10 pessoas. E eu tenho uma história, assim, que eu sempre me analiso, tento fazer autoanálise. Eu sei que nem Freud conseguiu direito, quem sou eu para fazer, mas eu tento. E uma das análises que eu fiz, eu fui uma vez para palestrar lá em Floripa, e aí eu peguei, aproveitei o final de semana, falei, pô, vou pegar um final de semana, trazer minha família, né? Então estávamos lá, peguei 2 hotéis, porque o hotel que eu queria ficar não tinha as 2 noites, mas eu fiquei uma noite nele, falei, não, vou pegar esse hotel, e a outra noite eu fiquei em outro. Vale a pena trazer alguns dados aqui relevantes, tá? Eles tinham valores muito semelhantes, eles eram praticamente na mesma quadra, o primeiro tinha uma infraestrutura um pouquinho melhor que o segundo, para fazer sentido aquela história que eu vou contar. O primeiro hotel que fiquei, a experiência foi horrorosa, horrorosa. Tinha piscina aquecida, eu nem usei de tão mal que eu fui tratada, assim, sabe? Foi horrível. Sabe, o check-in não estava certo, não estava nada, ninguém conseguia comunicar, foi assim, doido. E eu tinha que sair às 10 da manhã do dia seguinte, né? Ou meio-dia, alguma coisa assim. E aí eu tava com tanta vontade de ir embora daquele hotel que eu liguei para o outro e falei assim: escuta, você consegue antecipar meu check-in, né? Você consegue? E eles, claro, a gente consegue. Eu falei, quanto vai custar mais? Não, nada. Eu falei, opa, olha, que legal, né? O hotel era um pouco inferior, né? Não tinha piscina aquecida, não tinha uma série de coisas, mas ele já começou bem. Falei, opa, que legal. Aí a hora que eu cheguei, gente, já tinha assim aquela vista instagramável, sabe? Tipo aquela que você vai, abre e fala, nossa, que coisa ali. Maravilhosa a experiência, gente. Quando deu o check-out, eles ainda deixaram a mala lá. Falaram, você quer aproveitar e pegar mais alguma coisa no café da manhã, sabe? Tipo, sim, triple A, maravilhoso. Perceba, a primeira experiência foi horrorosa, a segunda foi muito boa. Aí eu tava andando lá pro Floripa, próximo da hora de ir embora, recebi a avaliação dos dois, né? Recebi quase que no mesmo tempo, assim. Avalie como é que foi sua experiência no hotel A e no hotel B. O hotel maravilhoso, eu olhei aquele e-mail, falei, nossa, que legal, né? Bom, mas eu vou esperar chegar num restaurante para eu sentar e com calma, dar a devida, né? Devido agradecimento, porque eles foram incríveis. Isso foi em novembro de 2022. Nós estamos aqui em 2023, quase metade do ano, e eu ainda não avaliei. Agora, Marcos, veja como o poder da fofoca negativa é maior mesmo. Quando eu recebi o negativo, eu parei no meio da rua. Falei, não, vamos parar no meio da rua. Falei para minha família, calma. E ó,
Vou fazer até o barulho aqui, ó. Textão. Falei, não, cara, não, tá errado, fiquei muito brava. E eles, nossa, desculpa e tudo mais, e até deram uma solução lá, mas assim, é muito antes. Então, qual é a postura? O cliente perdoa erro, o que ele não perdoa é falta de postura. Sim. E ele começa a se relacionar muito antes, que é um grande erro das pessoas de achar que a experiência do cliente é só depois, a experiência é antes. Como fácil é eu entrar no teu site e encontrar o que eu quero comprar? Se estiver muito difícil, gente, ele deixa para depois, né? Porque o nosso cérebro, trazendo até neurociência para o nosso bate-papo, o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele quer economizar energia, vai que tem um ataque zumbi, vai que o mundo acaba. Sim. Ele fala assim, não, eu preciso estar pronto para o fim do mundo. Então ele economiza energia. Então ele toma todas as decisões mais automáticas, do sistema 1, que a gente chama, né? Que é aquele que já tem pensado essas decisões. Ah, então eu ajo assim, eu ajo assim. E ele vai tomar as decisões mais fáceis. Quando é muito difícil para ele conseguir um preço, muito difícil para ele saber se, sei lá, aquela fronha do travesseiro vai caber no meu travesseiro ou não vai caber? Se é muito difícil as proporções, eu vou acabar postergando essa decisão. Eu vou racionalizar, eu vou trago para o sistema 2. Então, é muito... Tem um negócio que a gente fala da pirâmide da experiência, né? Que aplica para tudo, gente. Receita de bolo. Resolva problema. Primeira coisa, resolva o problema. A experiência do cliente não é mandar recebido. É mandar recebido você faz depois de resolver o problema. Minimiza esforço. Se algo o cliente tem que dar 10 cliques, ele pode dar 3, capricha para ele dar 3, traz a complexidade para você, facilita a vida do teu cliente e isso faz com que você seja mais amado. E por último, os recebidos, os momentos uau, que a gente tanto adora, e a gente gosta de mimo, gente, é verdade. Mas se for um mimo que você recebe sem ter resolvido o problema e sem ter, e com muito esforço, putz, talvez você não faz sentido, tanto, né? Você vai ficar meio chateado, vai falar assim, nossa, óbvio, né? Depois de me fazer sofrer tanto, eles tinham que pagar, não fez mais do que obrigação. É assim que ele vai receber teu mimo se a vida dele não for mais fácil com você. Você já teve alguma experiência assim, Marcos? De alguma coisa que foi muito difícil de encontrar, de fazer, de entender, se falar, eu queria tanto comprar, mas não consigo. Cara, assim não. Eu tive uma experiência parecida com essa, né, você mais ou menos falou, de um atendimento bom. Sabe? O contrário, do atendimento bom que você fala, cara, que bacana. Comprei uma bebida que é daqui de BH, acho que eles até estão pelo negócio que chama é uma kombucha, Carrep. E gosto, direto compro, tem uma padaria aqui perto de casa, tal, peguei, coloquei na sacola, trouxe para casa porque eu ia beber aqui. Cheguei aqui, acho que na hora de fechar, o lacrezinho entrou para dentro. Cara, fez uma bagunça. A sorte que tava só isso na sacola. Mas, tipo, metade da kombucha foi embora. Quem não sabe o que é o kombucha, gente, é tipo um refrigerante natural, tá? O negócio, ele fermenta e... Isso, é um chá fermentado, que é probiótico, é bem bacana. Bom. Enfim, e aí, cara, eu peguei, tirei foto, Instagram deles, mandei direct para eles. Cara, me manda seu telefone. Daqui a pouco a menina me liga, poxa, tal, não é a experiência que a gente quer, tal. Me relata, me ajuda a entender o que aconteceu. Aconteceu assim, assado, tal. Onde você comprou, tal. Mandei tudo que ela pediu, tudo bonitinho. Passou um tempinho, Marcos, tal. Poxa, a gente agradece demais, não é o padrão que a gente quer, tá? Estamos te mandando. Estamos te mandando uns sabores novos para você experimentar. Que é o mimo que você falou. Cara, não precisava. De boa, não precisava. É o que você falou. A gente quer ser ouvido, né? Resolve o problema, ouve, né? Empatia. Tem um método que a gente usava muito na hotelaria, que é o método AIDA, né? Analise, identifique, demonstre, né? Deliver, né? Entregue e aí, por fim, você faz a avaliação, né? Faz todo o processo. E eu te perguntei né, se o CX começa antes, porque essas preocupações têm que vir antes. É processo, é criar os processos, é levar o momento wow, não para o momento que você abre a compra, né? Que, todo mundo hoje tá super na moda, né? Aquele impacto, né? De abrir uma embalagem, de como vem embalado, tudo. Mas começa antes, é reduzir fricção, né? Que você falou, o cara não tem que dar 10 cliques, ele tem que dar 3. Né? Reduzir as fricções traz o trabalho para você. Se você precisar operacionalizar, fazer manual, faça. Não deixa para o cliente fazer. Né? Tem um livro que eu terminei de ler recentemente, que chama-se Previsivelmente Irracional.
Que legal. Não conheço, ó, já vou anotar aqui. É sensacional o livro. Eu esqueci o nome do autor, mas ele é professor de um monte de universidade e tal, e ele é um lado mais de neuropsicologia e tal, trazendo para o consumo, né? E aí ele tem uma frase do livro que ele fala que 100% das nossas decisões são emocionais. O cérebro racional, ele entra depois para justificar o que a emoção já tomou. A decisão tomada pelo seu lado emocional. Então, primeiro é o lado emocional, depois o nosso lado. Total. E até os mais céticos, né, Marcos? Que deve ter gente assistindo falando assim, eu não, eu sou super racional, tudo na ponta do lápis, tudo não sei o quê. Vai por mim, não é? Não é. Ele começa o livro falando isso e fazendo um teste para te provar que suas decisões não são racionais. Olha, que legal. Que legal, que legal. Eu preciso ler esse livro. Eu gosto muito do livro, que também corroborando para quem é apaixonado assim, por comportamento, de Martin Lindstrom, que é a lógica do consumo. E ele traz também isso. Ele diz que é acima de 85%, então acho que os dois estão certos, né? A única coisa que ele desce um pouco a régua, ele fala, não, tal. Mas é verdade. Você sabe que teve um experimento que foi feito nos Estados Unidos? Um cara, né? Ele comprou vários itens de 99 cents, tipo cabeça de plástico de cavalo. Sabe, tipo, uns itens bem toscos, assim, tipo, garrafa de água usada. E ele contratou uns escritores. E falou assim, escritores, atribuam uma história a esses itens, para a gente ver quanto a gente consegue vender mais esses itens. Você acredita que a cabeça de cavalo, por exemplo, eles venderam a mais de $60? Só por atribuir uma história? E vai me dizer que isso não é emocional? E a emoção é muito feita de como eu toco todos os 5 sentidos, mas acho que tem um passo antes, né? Martin Lindstrom, ele na sua tese, né, ele fala o seguinte, qual é a marca que a gente mais ama há milhares de anos? E ele fala, a religião, né, independente de qual for a sua. E a religião, a pessoa, ela não precisa ter muitos dados, ela vai criando uma crença, uma confiança e tudo mais. E ele traz 10 elementos que as grandes marcas utilizam que são muito semelhantes com o da religião. Rituais muito claros. Então, o ritual de colocar o molinho do não sei o que jeito. Ter símbolos, né? Então, por exemplo, se eu te mostrar o M do McDonald's, eu não preciso nem mostrar o M inteiro. Você vê uma perninha, você já sabe que é McDonald's. Sim. Ou para. Então, tem alguns símbolos, algumas coisas. E sempre muito sensorial. Né? Então, isso está presente em tudo. Como é que a gente pode fazer um benchmark, uma visita ali nisso e fazer com que o nosso cliente, cada vez mais, a gente vem querendo ser parte de algo. Eu quero ser parte de algo, eu quero co-construir. Fazer parte de algo grandioso. Às vezes a gente compra um bottom, porque eu vou comprar tal coisa para ganhar um copo, sabe, sei lá, daquele filme, porque parece que você é um pouco daquele filme. Isso é emocional, isso não é porque, não, é que eu estava precisando de copo mesmo. Não, você fez porque é emocional, você justificou. Não, você não estava precisando de copo. Não. Exatamente. Gans, como é que a gente pode trazer esses princípios do Customer Experience pro vendedor? Né? A figura do vendedor. O cara já entrou no site, já viu e tal, ele decidiu comprar. Né? Qual que é o papel do vendedor dentro desses processos de CX? Legal. Eu acho que a primeira coisa é mapear muito bem. Acho que CX antes de mais nada, é olhar o contexto do cliente, né? Eu costumo dizer que eu posso levar, sei lá, a definição da Forbes, da Forrester, mas é tão simples quanto experiência do cliente é tudo que uma empresa faça e todas as pessoas de qualquer área, pode ser a pessoa do jurídico, de compras, né, o vendedor, que cause no cliente algum tipo de sentimento, de percepção, de emoção, de agora gosto, agora não gosto. E o cliente não é porque ele gostou da tua marca uma vez que ele vai ficar para sempre aqui. Ele tá disposto a trocar. Ele tá o tempo todo, agora gosta, agora não gosta, agora gosta, não, e agora não gosta. Então o vendedor é parte disso tudo. Então ele tem que primeiro ter conhecimento do negócio. O que aconteceu antes? Qual foi a última campanha que saiu? Qual foi a alteração do site? Então ele precisa ser interessado para se tornar interessante. Ele precisa ser interessado primeiro sobre o negócio. Depois, segunda coisa, ele tem que se interessar pelo cliente. Não adianta dizer assim, não, mas eu sei. Olha, Marcos, quanto eu já vi de vendedor, né? Eu sou bom, eu tenho lábia. Olha, esse cara com certeza não é um bom vendedor. Porque não tem a ver com lábia. Tem a ver com o quanto eu entendo tanto a realidade do outro,
que o outro fala assim, cara, a gente é tipo almas gêmeas, né? Tipo, o cara vai falar assim, meu Deus do céu, você me entende. E para isso, eu não consigo pensar em coisas diferentes do que, por exemplo, o bom e velho spin selling. Não precisa ir tão longe. O spin selling tem a ver muito sobre fazer perguntas. E voltando no tempo, né? Por que o método surgiu? Em 1945, a Harvard fez um estudo chamado Vendas de Baixa Pressão. Porque ela viu que os vendedores eram tipo, quer comprar, quer comprar, quer comprar, quer comprar. E as pessoas estavam cansadas. O que elas preferiam? Uma venda sem pressão. Uma venda que a pessoa ouvia, uma venda tal. E aí ele falou assim, opa, existe um método consultivo. As pessoas querem comprar mais consultivo. Mas qual é o padrãozinho do consultivo? Basicamente, é primeiro entender o contexto, e tudo que muda no mundo muda o teu cliente. Mudou a pandemia, ele não comprava. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu nunca tinha comprado uma roupa na Shein, porque eu tinha medo. Falei, ai meu Deus, a pandemia me fez ter coragem e hoje eu me sinto confortável. Então, tudo que acontece no mundo muda o teu cliente. Se teu cliente tinha ido ao Outback e achava aquele o melhor restaurante do mundo, se ele foi à Disney e foi em outro restaurante, tipo, sei lá, um Rainforest, T-Rex, talvez ele não ache mais o Outback o melhor restaurante do mundo. Então, o tempo todo ele está subindo, tá fazendo atualizações ali nas expectativas dele. Então, primeiro, eu entender a situação. Eu fazer muitas perguntas de situação. E perguntas de situação, normalmente a gente não pode fazer pergunta fechada, né? Ah, você gosta desse produto? Sim ou não? Acabou a conversa. Acabou, ele vai embora. Então Não. Não. Como é que você escolhe? Como é que você olha para isso? Me conta um pouco do teu cenário. Só para eu não sair vomitando informação. E se mostrar genuinamente preocupado, né? E eu acho que tem até uma coisa que eu digo antes de se mostrar genuinamente preocupado, usa gancho também. Se você for, por exemplo, um vendedor B2B, né, que vende empresa para empresa, você tem tempo de se preparar, porque normalmente você agenda uma reunião, não sei qual, você tem tempo de se preparar. Prepara o gancho, estuda a empresa, a tua empresa e a empresa do cliente. Se for uma loja de calçados, alguma coisa que é mais ligeira, assim, um hotel, né, como a gente deu o exemplo aqui, o que tal sondar, o que aquela pessoa foi fazer ali, perguntar assim, você veio, enquanto você está fazendo o cadastro ali, boas-vindas, você veio a trabalho ou a passeio? Que legal, você vai sondando. Depois ele vai te trazer vários problemas na narrativa dele. Nossa, eu fiquei nesse hotel, mas ele fica meio longe, não sei o que lá que eu preciso fazer. Ou, no caso de uma solução, ele vai te falar, pô, não, a gente está bem perdido nessa situação. Você consegue enxergar os problemas. Tá? Eu digo que a gente começa a cutucar, né? Que é a I de implicação. E eu falo assim, cara, quanto isso é prioridade para você? Só para eu ter ideia se encaixa ou não encaixa. Cara, o cara tá te verbalizando tudo aquilo, ele fica meio que de mãos atadas. Ele fala, putz, eu não posso dizer que não importa. Eu mesmo verbalizei que importa. É tudo sobre o que ele disse, né? Sim. E no final você encaixa a necessidade quase que automática. Ele pode até te dizer um não, por finanças, por qualquer outra coisa, que aí você trabalha com objeções. Mas é muito mais fluido, né? Tem até uma métrica que eles dizem assim, uma boa venda, 30% do tempo o vendedor fala, só que não é falando sobre a solução, é fazendo perguntas, e 70% do tempo você vai estar ouvindo o teu cliente. E aí, eu até encaixo, eu adoro frase, viu, Marcos? Eu gosto de uma frase de Albert Einstein, ele disse que se ele tivesse 60 minutos para resolver um problema, ele investiria 55 pensando em que perguntas ele poderia fazer. Então, o que muda o mundo são as perguntas e não as respostas. Com base em tudo isso, gente, então nesse entendimento, você já consegue fazer uma experiência incrível, gente. Porque você já vai conseguir resolver bem o problema, veja, a base da pirâmide. Minimizar esforço, porque você sabe onde tocar. Se conectar emocionalmente, porque você sabe o que fazer. E aí, dali para frente, é testar a hipótese, né? Porque a experiência do cliente também é eu falar assim, putz, acho que isso aqui dói. Deixa eu testar dessa forma. Deixa com o próximo cliente testar dessa outra forma. E começar a prototipar, não o que é viável. A gente, na tecnologia, muitas vezes se falou sobre MVP, né? Sim. No IMD da Suíça já não fala mais MVP. A gente troca o V de viável por L de lovable. Então como eu poderia fazer isso ser amável? Será que o meu atendimento geraria uma postagem de Instagram de alguém? Será que o que eu vou fazer vai reverberar no jantar dessa família? Eles vão falar sobre mim? E aí eu acho que a gente vai até mais profundo, a gente fala sobre o ser humano. Quem é você? Por onde você passa? Você deixa história ou a pessoa nem vai lembrar? Marcos, olha que coisa horrorosa, né? Eu tô te falando, abri o papo falando, pô, o Marcos me marcou. Quem você quer ser? Né? Então, olha que quase filosofia, né? Bem legal. Bom, bem legal você ter trago o spin, porque é bem isso que você falou, né? Você vai construindo a solução de forma que no final do processo o cliente, você não está vendendo, né? E aí você falou que você gosta de frases, eu também gosto bastante, porque tem uma frase, só que eu sou péssimo de lembrar de quem que são as frases, tá?
problema. Isso aí depois a gente dá um Google, tá tudo bem. Tá bom. Que todo mundo ama comprar, mas ninguém gosta que lhe vendam algo. Porque as pessoas têm a sensação de que quando alguém me vende alguma coisa, eu estou sendo enganado. Né? E ao passo, quando eu compro, e todo mundo gosta de comprar, me aponta uma pessoa que não gosta de comprar, todo mundo gosta de comprar. Óbvio que tem pessoas num grau que gostam de comprar mais, que chega a ser vício, mas todo mundo gosta de comprar. Sabe? É legal você, porque eu descobri essa, né? Dar o protagonismo para o cliente. O protagonismo não tem que ser meu, vendedor, não sou eu que tenho que brilhar, é o cliente que tem que brilhar. E no B2B mais ainda. Porque você tem que. Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que pensar como o meu produto ajuda um cliente a ganhar dinheiro, ou economizar tempo, ou economizar dinheiro. Para mim são os 3 ou pontos. Ou faz bem para a vida dele, não, ou faz bem para a vida dele. Tipo assim, nossa, se você tocar a vida do cara tão bem, transformar, ele vai querer se relacionar com você. Ele vai falar, cara, eu preciso disso para ser um ser humano melhor. Sim, sim. O Dale Carnegie é meu livro de cabeceira, o Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Esse é meu livro de... Eu brinco com as pessoas que que eu já dei de lucro para a editora, porque eu acho que eu já dei fácil por baixo, assim, 50 cópias desse livro de presente. Olha, tá tipo eu e o jeito Harvard de ser feliz. O meu é o jeito Harvard de ser feliz. Esse aí é o que eu já gastei também. E na Amazon só vende um por vez. Então eles me deixam agoniada, que eu queria comprar uns 10, sabe? Deixar aqui de reserva. Eu tive esse problema com eles também. Aí eu fui numa livraria aqui, negociei, comprei vários de uma vez. Mas ele fala algumas coisas assim que são, para mim, são CX assim na veia, né? Ele tem um capítulo chamado Se você quer fazer o mel, não afaste as abelhas. Que é justamente de você dar o protagonismo para as pessoas, né? Para que você tenha algo em troca deles, né? E assim, eu conheci Dale Carnegie porque eu fiz um curso em 2001 que é o Alta Performance em Vendas. A gente entrega idade, assim, de forma, assim, natural, né? Não, foi ontem, semana passada. Isso. Temos 20, né, Marcos? Vou fazer 21, daqui a pouquinho. Vou ser maior de idade. E eu recentemente estava conversando com uma pessoa do Dale Carnegie Training, e aí eu falei desse curso, ele, cara, esse curso era muito fantástico, tal, não sei o que, só que a gente teve que atualizar, porque era um curso muito longo, eram várias semanas, tal, era 2 dias por semana em cada mês, tipo assim, tipo 1 ano fazendo esse curso. Né? E aí ele leva todo sabe, essas estratégias de conquistar a pessoa, de você, sabe, de pegar detalhes da pessoa e de entender que você tá ali para resolver uma dor. Né? Com o mínimo de fricção possível. Né? E aí eu vejo que isso casa muito com o CX. Demais. E acho que isso casa com o que o Walt Disney também, que é uma grande referência no mercado de experiência do cliente, ele dizia que a gente não tem que tratar as pessoas como clientes. Olha que coisa louca. Você não vai tratar o cliente como cliente? Não. Você vai tratar como um amigo. E ele dizia isso, ele não chamou de amigo, ele chamou de guest, né? Que se houvesse a tradução aqui seria convidado, mas para você parar para pensar. Como é que você receberia um cliente na tua casa para um churrasco? Você ia fazer aquela cara de tipo, vou tratar bem, mas crianças não gritem enquanto o cliente estiver aqui. Agora, teu amigo da faculdade, você deixa gritar, você sabe que é o churrasco, que carne é, você sabe se o time dele perdeu ou não perdeu no final de semana, você prepara aquela piada, você fala assim, peraí que essa música, essa é tua, hein? Essa é tua. Olha o nível. E a gente se sente muito mais confortável com amigos. Só que isso exige que a gente ressignifique aquela frase que eu te falei, né? Do faça o outro que você gostaria que fizessem com você. Faça o outro que você gostaria que fizessem com você se você fosse o outro. E exige um pouco de trabalho, né? Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa
e que as pessoas ganhavam um valor muito baixo lá em determinada função, que era para vender patrocínio. E eles tinham dificuldade, algumas pessoas falavam assim, mas como é que eu vou interagir com essa pessoa? Ah, não, é muito caro esse valor, porque ela ganhava pouco, então ela estava olhando sobre o óculos dela. O óculos E um dela. jeito de fazer que ela quebrasse isso foi fazer interação. Eu comecei a levar essas pessoas para os eventos e falar assim, ó, você vai almoçar com esses executivos. Meu Deus do céu, mas como que eu vou almoçar com ele? O que eu tenho para falar? Você senta lá na mesa e fica ouvindo. Não precisa falar nada, no começo você só escuta. Com esse estar exposto, as pessoas começaram a falar, imagina, pode ofertar isso aqui, imagina. Mudaram a postura, só que ela teve que ser exposta àquilo. Como exposto nós estamos às coisas que o nosso cliente vive, né? Patrícia Aldi, vice-presidente do Santander, um dia foi lá viver um dia de recepcionista, e ela não avisou, porque senão ela é VP, todo mundo ia estender tapete vermelho, literalmente, mas ela não avisou, ela só foi. E ela viveu lá, como é que era? A mesma coisa o pessoal da 99 faz, né? Uma vez por mês eles colocam a diretoria para dirigir, porque ele consegue ver o que o motorista sente, né? Se um lugar é meio quebrado, é difícil, se outro lugar é assim. Só que a gente às vezes está tão no ar-condicionado, no quentinho gostoso, no fresquinho gostosinho, que a gente não desce lá no chão de fábrica, a gente não desce lá para ver como ele se sente, né? Então é ser curioso. A gente tem até alguns hacks, né? Eu gosto sempre de trazer coisas de tecnologia que a pessoa possa usar para entender um pouco melhor o seu cliente. Tem uma plataforma chamada Also Ask It. Sim. Você coloca lá a pergunta, né? Tipo assim, sei lá, eu quero saber o que as pessoas andam. Eu vendo água, tá? O que as pessoas andam perguntando sobre água? A maioria das pessoas anda perguntando tal coisa sobre água. Isso me permite ter mais assunto com o cliente. De novo, ser interessado para ser interessante. Ser um eterno aprendiz, né? A gente às vezes está com preguiça, né, Marcos? Deixa eu me interessar pela. Não, é que isso aí é alienado. Assiste programa, vá para lugares, leia livros, faça amigos. Tudo isso te torna um ser humano mais completo para conseguir proporcionar melhores experiências e ser melhor leitor de contexto, né? Isso que você trouxe agora é interessante, porque assim, a gente sempre fala de que a gente precisa calçar o tênis, o chinelo ou colocar o óculos do cliente. Mas você trouxe um a mais, né? Que a gente também precisa calçar o sapato do colaborador também, né? Para que, acho que, né, pensando aqui, eu acho que é uma forma de que quando você enxerga essa realidade dele, você consegue melhorar os processos que ele faz para o cliente, né? Tendo sempre o foco ali no cliente, no cliente, no cliente, né? Como é diferente, né? Essa abordagem de você. Demais. Eu te falei que o meu livro de cabeceira é o do jeito Harvard de ser feliz, né? Isso porque ele traz a ciência, né? É minha pós-graduação, neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E eu, na época, quando tomei essa decisão, viu? Até vou abrir o jogo aqui. Eu tomei porque era mais barato aquela pós do que a neuromarketing. Eu queria fazer neuromarketing. Mas hoje eu vejo que foi providência porque me faz conectar muito melhor. Não existe CX se não existe EX, né? Que é Employee Experience, a experiência do colaborador. Porque eu não consigo emprestar bem o meu CPF para uma empresa, para um CNPJ, que nossos valores são diferentes. Né? Tipo assim, para mim tá tudo bem trabalhar com cenoura e chicote, mas para a empresa não tá. Então a gente vai divergir, né? E nesse livro, do jeito Harvard de ser feliz, ele mostra um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que pessoas felizes chegam a ser até 37% mais produtivas. Ó, 37%. Então, felicidade não é abraçar árvore, é ciência. E chega até vender, ó, falando de vendedor, é até 31%. A pessoa consegue vender até 31% mais. Só que a gente não foi. Gente, assim como a gente não foi preparado para falar sobre gestão de finanças pessoais, ou finanças de negócios, ou empreender, ou não sei o que lá, a gente também não aprendeu a aula de ser feliz. Né? Nunca vi. Eu não tive. Você teve, Marcos? Não tem. Então, como é que eu começo a ser feliz? Né? E aí ele vai explorando várias coisas que são legais. Eu vou até dar um spoilerzinho aqui. Uma das coisas é que a felicidade ela tem percentuais. Ela é cerca de 50% genética, então não tem muito o que você fazer. Você até vai conseguir quebrar um silo ou outro, mas é genético, você já vem com uma herança e do contexto onde você está e tudo mais. 10% é situacional, onde você vive, quanto você ganha, com quem você convive. E 40%, respectivos 40%, é pensamento e atitude. Então, pensamento e atitude. É o que eu penso, o que eu ajo. Só que a gente já falou aqui atrás que o nosso cérebro é negativo, né? Que ele quer economizar energia, que ele foi doutrinado para perceber tigres vindo nos atacar e tudo mais. Então, ele não aprendeu a pensar positivo. Então, ele é muito mais do, aconteceu isso aqui, vamos parar por aqui. Então vamos parar por aqui.
Então a gente não consegue enxergar as coisas boas da vida. Logo, a gente se torna menos solucionador. Para cada problema que alguém, para cada solução que alguém nos traz, a gente tem 3 problemas diferentes. Fala, não, mas desse jeito não vai dar. Não, mas assim não vai dar, não. Eu aposto que todo mundo tem algum amigo ou amiga que é aquela pessoa negativa. Ou nós mesmos já fomos aquela pessoa de, não vai dar. Você fala, meu amigo, abre a cabeça. Não, você nunca foi. Duvido. Já? Você nunca foi. Essa pessoa, não, para. Eu fui a pessoa mais vitimista da galáxia. Eu, quando ia passar nos processos seletivos de empresas, eu dizia o seguinte, falava assim, eu não passei porque minha mãe não pagou essa faculdade para mim, eu tive que fazer uma faculdade comum, muito barata, tá? Minha primeira mensalidade foi 260, gente, então era muito barato mesmo, bem tradicional, assim. Então, eu já ia com a postura para entrevista de ser cancelada, tipo assim, não vai dar certo. E já ia, daí um dia, conversando com a minha mãe, com toda essa história dela, dos meus avós, falei, caraca, quem é essa pessoa? Aí eu aprendi uma frase de Carl Gustav Jung, né, importante psicanalista, que diz o seguinte, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando eu olhei para dentro, falei, cara, nem eu me contrataria. Eu não tenho nada de característica técnica ou comportamental, não estudei nada. Não depende só da faculdade, não depende só da minha mãe, não depende. Aí eu mudei, mas eu fui, e por muito tempo, viu, Marcos? Vou dizer que até uns 21, eu fui essa pessoa bem vitimista, bem, ó céus, ó vida, ó azar, o mundo não contribui para nada. Então, fui. E eu acho legal contar justamente para dizer, gente, se você dá tempo demais de mudar esse cenário. Sim. Como diz mineiro, né? Dá tempo demais da conta. É engraçado, então, acho que umas 2 semanas atrás, o Joel J. Gosto. Eu gosto demais dele. E aí ele tem um quadro que eu acho que ele inspirou no era Momentos de Luz que você tinha. Eram minutinhos de luz. Então, acho que ele se inspirou nele, porque ele tá gravando uns certeza. pequenininhos Joel, de 6 eu vi minutos. que você me copiou. Eu vi. Joel me copiou, certeza. Muito difícil, muito difícil. E aí ele falando disso, sabe? Que pô, ele treinou, foi campeão de várias coisas, vários campeonatos mundiais, mas ele nunca realizou o sonho dele, que era ir para a Olimpíada. E aí, durante muito tempo, ele ficou culpando, porque meu pai não me pagou para eu ir treinar nos Estados Unidos, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E ele fala, cara, hoje olhando em retrospectiva, é porque eu não quis o suficiente. Foi eu que não quis o suficiente, foi eu que não fiz o suficiente. E cara, é muito isso, né? É muito isso. E aí você pensa nesse lance de felicidade junto, e aí volto lá na questão de gestão de times. Até me lembrei que há um tempo atrás a gente contratou um software para poder medir o NPS da empresa que eu trabalhava, e era o WeHelp. E aí o plano deles é um plano que você mede tanto a satisfação do cliente quanto do colaborador, colocando as métricas diferentes. E aí assim, eles tinham, né, como todo o software deles, vários treinamentos, várias coisas, e eles batiam muito nisso, sabe? Do employee branding, do employee, do funcionário amar a empresa, porque é consequência, né? O da Virgin lá, Richard Branson. Eu sou fãzaça dele, adoro aquela frase. Se alguém te der uma oportunidade e você não tiver certeza de que é capaz de fazer, aceita e depois você vê como faz. Sim. Bem isso, né? Mas ele tem uma... ele, para mim, foi um dos primeiros caras assim, que eu li, né, lendo os livros dele, os artigos e tal. Acho que para mim foi um dos primeiros assim, que eu vi essa genuína preocupação, né, de tratar bem os colaboradores, né? E ele tem aquela pirâmide invertida dele, né? Que nas empresas dele, nas Virgins, não é o empregado, cliente, investidor. A pirâmide é invertida. Então, o funcionário feliz, ele faz o cliente feliz, que compra mais, e vai fazer o investidor feliz. Total, né? Total. Mas eu acho que a gente ainda tem uma visão muito míope disso aqui no Brasil. Acho que ainda está muito longe. Assim, toda vez que eu chego, eu vejo que várias pessoas começam a ficar assim, né? E muitas pessoas ainda são céticas.
porque elas precisam testar, elas precisam ver cases, né? Da vida real. E eu, uma vez, eu estava num congresso que eu ouvi a XP falar e achei muito legal. Eles mensuram o INPS, né? Que é o NPS do colaborador. E que é, para quem não sabe o que é, a gente, né? A pergunta de lealdade: 0 a 10, quanto você se sentiria confortável de recomendar a empresa para amigos e familiares, por exemplo? E aí, bem derivado do NPS, né? Do NPS, Aí a XP fez um teste. Ela falou assim: olha, as próximas levas que a gente for contratar, a gente vai contratar uma pessoa que for indicada de fato, porque daí o que eles faziam? Pegavam quem era 9 e 10, ou seja, promotores, e falavam assim: bom, já que você disse que indicaria, quem você indica para essa posição? Temos posições abertas. Aí pegavam uma pessoa assim. E pegavam outra pessoa de mercado, que não era indicada. E eles começaram a fazer o teste. Quanto essa pessoa performava mais que outras, quanto essa pessoa ia melhor. E adivinha, o cara indicado performava melhor. Por quê? Porque o amigo avisa, né? Tipo assim, fala assim, a empresa é assim, é assado, não sei o que lá. Porque ele ama a empresa e ele quer preparar e ele não quer que a indicação dele seja para um filho da mãe. Ele fala assim, não, eu vou indicar porque eu quero mesmo. Não vou indicar para aquele meu amigo, né? O Horácio, assim, né, braço curto. Vou indicar para aquele que vai batalhar junto comigo. E eles conseguiram comprovar isso, e eu acho isso fantástico. Tem até um livro bem legal chamado Quebre Todas as Regras, que é da Gallup, né? Gallup, importante consultoria mundial, e eles entrevistaram 80 pessoas, mais de 80 mil gerentes do mundo todo, seja de restaurante, varejo e tudo mais, e eles fizeram até testes, por exemplo, digamos que temos duas lojas aqui, loja A e loja B, é um exemplo que ele diz lá. O pessoal da loja A vendia muito bem, o pessoal da loja B não tão bem. E eles falaram, pô, mas é a praça, né? Os P's do marketing, a praça, é por causa daquele local. Eles fizeram um teste, eles migraram as equipes. A loja B passou a performar melhor, porque a equipe A estava lá na loja B. E aí eles falaram assim, mas o que tem? Qual é a fórmula, né? O que a gente pode aprender com isso para liderar melhor nossas equipes? E eles... Tem 12 perguntas que eles fazem lá, mas olha que bizarro uma das perguntas. Ter um melhor amigo no trabalho. A maioria das pessoas que performam bem tem um melhor amigo no trabalho. Segundo, clima organizacional. A gente não investe nisso, você não tá com tempo. Não, treinamento de vendas, vamos lá, gente. Sim. Só que percebe que a gente ajuda o nosso amigo? Quando eu tô vendo que ele tá se ferrando ali, eu falo, putz, né, é o meu amigo. Não, ó, tá vendo esse gancho que você tá usando? Não tá muito legal. Sabe aquela frase que você diz? Não sei o que, a gente só faz isso com um amigo. Então, sim, influencia muito, só que a gente nem para pensar sobre essas coisas. Então, total, ó, vai aumentar vendas, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a empatia das pessoas, todos esses elementos que às vezes a gente acha que é abraçar árvore, né? Que antigamente a RH tinha que ficar se provando, e hoje a gente traz muito dessas coisas do RH para a experiência do cliente, dizendo, cara, tem que tratar muito bem o colaborador para que ele, se alguém ofender a empresa, ele se sinta parte, né? Ele é parte daquela identidade coletiva. Ele fala, não vai falar mal para a empresa não, porque é como se estivesse falando dele. Agora, caso contrário, ele diz assim, aí tem que ver com os chefes lá em cima, né? Não sou eu que faço processo. Paciência, a empresa é uma bosta mesmo. Olha que coisa, né? E acontece. Tem também um pouco a ver, além da felicidade, também com o nível de confiança, mas de empowerment, né? De empoderamento que o funcionário tem, né? Né? Cara, que o chefe dá para o cara, né? Para ele, ele ou ela tá ali na linha de frente com o cliente, cara, é péssimo quando você fala, não, eu tenho que ver com o meu chefe. Putz. Não poderia estar fazendo nada, senhor. E pior que tem empresa que coloca isso como regra, que acha que é um gatilho. Vou usar isso como um gatilho de escassez, porque, sabe, eu vou mostrar. Cara, a melhor coisa que eu tinha era uma chefe que ela virava e falava assim, não deixa o cliente chegar em mim. Não deixa. Você tem autonomia para você fazer o que você quiser. Não deixa ele chegar em mim, porque se ele chega em mim, ferrou. Né? Já é pensando em nível. desconto. Cara, se você me aciona, eu não posso falar não. Eu não posso falar não. Entendeu? Você tem que conduzir a situação, tá? Precisar dar desconto, dê desconto, mas não deixe chegar em mim. Porque você também você se apequena diante do cliente. O cliente nunca mais vai querer falar com você, né? Ele vai sempre falar assim, fulano tá por aí, porque ele vai querer falar com alguém melhor. Olha. Isso, você não resolve. Postura. Legal. Você sabe que na Disney eles têm um jeito de... Porque a gente também é péssimo de dar autonomia, porque a gente pensa que só a gente resolve as coisas. Até você ir parar num hospital, em algum lugar e tal, e você vê que não, você não é insubstituível, né? Eu tive uma vez uma gravidez ectópica.
para quem não sabe, forma na trompa, a trompa não tem elasticidade, então estoura a trompa e eu tive uma hemorragia interna. E eu sempre fui essa pessoa do tipo, não, me pergunta, e sempre muito disponível, vai para cá e vai para lá. E eu pensava que a equipe conseguia sobreviver sem mim, mas eu sempre pensava assim, não, eles gostam de me sentir útil. Ficar 14 dias fora da operação foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu vi que eu tinha acertado a mão, que eles tinham autonomia, porque eu voltei e estava tudo certo. Eu falei, cara, que legal. E a Disney, para ela conseguir dar esse nível de autonomia para as pessoas, além de deixar os processos muito claros, além de todo mundo ter clareza do que precisa fazer, de se der merda para onde eu vou, de qual é o meu último limite ali de negociação, isso exige rituais, isso exige que eu fale, que eu faça reuniões, que eu converse a respeito e tudo mais. A Disney tem as chaves, dizendo o seguinte: se você precisar tomar alguma decisão, leve em consideração esse nível de chaves. Que a primeira chave, por exemplo, é segurança. Mas alguém subiu em cima de um trio elétrico porque achou bonito, né, na hora do desfile. Isso põe em risco a segurança da pessoa. Você pode tirar ela lá. Obviamente, você vai usar as outras chaves também: a cortesia, a inclusão e diversidade, o espetáculo, a eficiência. Mas é por ordem. Então, se qualquer coisa impactar a segurança, em primeiríssimo lugar é a segurança. Segundo, aí você começa a destrinchar melhor. Um deles, por exemplo, é espetáculo. Você nunca vai na Disney e vai ver igual na praia, né? Tem os Pikachu vendendo Pokémon, essas coisas, vendendo algodão doce e tá lá com a cabeça de fora. Eu falo, gente, isso é horroroso. Na Disney você não verá isso, porque uma das chaves é o espetáculo. Então, tô passando mal, corre, entra em uma das portinhas dos bastidores, que eles têm um mundo subterrâneo lá, corre, entra nessas portinhas e se esconde, mas não tire a cabeça perante o público, porque isso faz parte do espetáculo, para que você realmente tenha esse banho de hormônios, de percepção de que incrível. Quais são as chaves do teu negócio? Putz, é cortesia? Cortesia não no sentido de graça, sim, mas sim, cortesia no sentido cortesia de ser cortês. Sim. Então, quais são as chaves? Cabe desenhar e acompanhar, só que tudo exige ritual. Acompanhamento, discutir. Gente, conseguiram usar as chaves hoje? E aí, gente, como é que foi? E aí, os casos? Celebrar as pequenas vitórias, porque a gente só cobra o colaborador. Feedback é quase que o feedcrel, que o pessoal do Telecom fala muito do feedcrel, né? Eles falam que não é feedback. Então, por que a gente só dá feedback negativo? Por que a gente não celebra as pequenas vitórias? Pô, aquele dia foi muito legal esse seu atendimento. Que bom que aquele dia você vendeu isso, não bateu a meta do mês, mas vendeu aquilo ali. Isso motiva, isso muda todo o status, né? Toda a ótica do negócio acontecer. No máximo é feedback sanduíche, né? Dá um mais ou menos, que não é um bom, vem o creu, e dá um outro assim para tipo tapinha nas costas. Que eu espero de você? E esse vai lá campeão também tem que tomar cuidado, né, Marcos? Porque eu já vi feedback tipo assim, mês que vem espero mudanças, hein? Mas às vezes a pessoa não muda porque ela não sabe por onde começar, ela não faz ideia. Então, dê caminhos. Um bom líder é aquele que constrói o futuro, né? Chega e fala, cara, eu espero mudanças. Para você inspirar, tá aqui um livro, tá aqui esse TEDx para você assistir, e tá aqui o contato do Marcos. Tenta falar com ele ao longo desse mês. Dá caminhos para as pessoas, né? Não diz só, vai lá. Tipo, a pessoa fala, gente, mas eu não sei. A pessoa vai continuar fazendo errado, porque ela não sabe. Sim, boa. Camis, falando direto para os nossos amigos gestores de vendas, o que eles precisam mudar hoje, pensando em vender mais, utilizando as ferramentas de CX? Ai, que pergunta difícil, hein? Difícil. Essa aqui, foi difícil. A famosa apertar sem me abraçar. É verdade. Opa, nossa, a internet caiu aqui, gente. Ai, que pena. Eu acho que a primeira coisa é que ferramentas eu estou dando para os meus colaboradores. E ferramenta eu não estou dizendo o melhor CRM, o melhor... Não. Eu estou dizendo para eles o que é exatamente o nosso produto, qual foi o sonho do nosso produto. Eu gosto muito de Simon Sinek quando ele traz o círculo dourado, né? Eu vendo água. Se você só vende água, ou se você só vende um aparelho, teu cliente não vai ser o mais apaixonado. Então, você tem que ajudar o teu vendedor a conseguir construir o storytelling dentro da cabeça dele. Você começa falando sobre a tua marca, como ela nasceu. Você é uma marca, por exemplo, eu atendo uma construtora aqui que ela é familiar. É importante todo mundo ver o brilho no olho do presidente, dizendo que quando ele começou, tudo era mato, não sei o quê, né? Você se apaixona. A primeira conquista tem que ser feita. Então, primeiro, conquiste o teu vendedor para ele se apaixonar pelo produto. Segundo, mostre para ele o que a gente pode entender mais sobre o nosso cliente. Stalkeie perfis do Instagram, do LinkedIn, do não sei o que lá.
olhe, discuta sobre aqueles perfis, o que nossos clientes mais gostam, o que eles menos gostam, compartilhe, adote rituais imediatamente, né? A Disney faz ritual de pré-eleição e fechamento, que é reunião de 20 minutos no começo do dia, 20 minutos no final. Cami, mas aí a gente vai ficar louco e não vai ocupar o tempo, porque né, a gente poderia ocupar de outra forma. Não precisa de 2 reuniões, mas pelo menos uma por semana você precisa, para levantar o moral das pessoas, para acompanhar os dados. Outra coisa muito importante, acompanhamento, clareza das funções, acompanhamento, porque o que não é medido não pode ser gerenciado e muito menos melhorado. Sim. Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou saber quais são as mais profundas dores desse colaborador? Às vezes ele não consegue prospectar bem, às vezes ele não consegue encontrar o gancho bem, e eu é que vou ajudar ele enquanto profissional que precisa entender mais sobre a experiência do cliente. Aí a gente já vê que até o profissional de vendas, às vezes, precisa fazer um mergulho, um passo atrás e falar assim, opa, pera, talvez eu não saiba o suficiente sobre a experiência do cliente. Deixa eu me inteirar o que existe para saber sobre a experiência do cliente. E existe, eu lembro que eu comecei a olhar muito para o tema em 2014/2015. Existia muito menos conteúdo do que hoje. Eu lembro que eu achava conteúdo em inglês, e meu inglês nem é o melhor. Eu falava, cara, que difícil. Curso tinha 1 no Brasil, 1. Hoje você tem a torta e a direita e muitos de graça, né? Muito conteúdo relevante. Então, se informe para conseguir treinar bem a tua equipe. Crie esses rituais de como você fazer. Tenha métodos ali, e aí não cobra o cara pelo... Tem muita gente que ainda faz isso, né? Cobra pelo horário. Você tem que entrar às 8 e sair às 18. Cobra ele mais pelo resultado do dia do que pelo horário. Deixa ele um pouco mais livre. Deixa ele fazer a vida dele. Deixa ele buscar o filho dele na escola, porque ali você trabalha a felicidade que eu falei. E ele sente pertencimento. O que acontece? Um importante gatilho mental, que é o da reciprocidade. Fala, essa empresa está me tratando tão bem, cara, eu não vou ser filho da mãe com o meu chefe. Deixa eu retribuir. Deixa eu ficar até um pouco mais tarde prospectando, porque eu não consegui prospectar de tarde, porque eu decidi ir no cinema com meu filho. Então, cobra mais os resultados e os processos e tudo mais. E também, outra coisa que o pessoal já tornou meio carne de vaca, né? Quando a gente fala assim, tem que falhar, tem que errar, mas o pessoal não faz. Faz anos que a gente fala isso, né, Marcos? Provavelmente você deve ter falado isso, sei lá. Eu tenho aqui no meu quadro que está atrás do computador. Only make new mistakes. Errar não é problema. Exato, só que a gente não aceita no nosso negócio, né? Então aceite. Respira 2 vezes quando alguém errar e não diz assim, você errou. Fala assim, olha, talvez você tenha feito dessa forma que você não sabia o correto. Deixa eu te... Por que você fez? Tem um negócio que eu fiz uma vez um treinamento com o pessoal da Arbinger, que é uma empresa americana de mudança de modelo mental. A primeira base lá da pirâmide é, se você quer uma mudança no mundo, primeiro muda você. Nada vai conseguir ser... E os mais antigos filósofos já diziam isso. Depois, antes de corrigir alguma pessoa, pergunte por que... Quer dizer, tem alguns níveis antes. O primeiro é faça relacionamento com pessoas muito influentes, porque elas vão te ajudar a ser ouvido e a te ajudar a entender como a massa pensa. Depois, faça relacionamento com todo mundo, porque isso vai te ajudar muito em entender. Antes de corrigir uma pessoa, pergunte qual foi a linha de pensamento dela para fazer aquela proposta daquele jeito, ou para ter aquela atitude. Talvez ela não tenha o mesmo óculos que você e ela não conseguiu entender qual foi a sua linha lógica. Então, antes de sair corrigindo, pergunta, entenda. Depois você consegue corrigir e ajustar a rota desse vendedor. Então, se eu tivesse que falar no mínimo, acho que isso. Mas, se a gente tivesse que entrar... Acho que essa pessoa deveria ter um par ali de experiência do cliente e esse par ajudar a identificar quem são as pessoas, qual é a jornada, onde o cliente tende a comprar mais. Porque experiência do cliente, eu digo que é meu maior medo, tá? É que caia em descrédito no Brasil porque a gente não atrela resultado. Então, experiência do cliente dá muito mais resultado. A Accenture fez um estudo e eles cunharam um termo chamado ROX, né? Retorno sobre experiência, que é uma analogia ao ROI. Então, assim, tem os momentos adequados para eu inserir ali a oferta de um upsell, de um cross-sell, só que eu preciso pensar nessa experiência, não é assim, ofereço quem comprar telefone, vende fone, não é? Aí a pessoa chega e fala assim, tudo bem, você está interessado nesse iPhone? Quer comprar um fone? Falo, nossa, credo, que negócio esquisito. Seria mais no checkout, então tem que ter uma loja, uma linha lógica pensada, né? E o que parece muito óbvio para a gente que a gente está rindo, não é óbvio para todo mundo ainda, né? E aí, por último, né, trazendo uma frase que eu gosto muito, que eu já falei, gosto de frases, e eu vi recentemente uma imersão de neurociência que eu fui, o cara disse o seguinte, sabe qual é a diferença entre o cara comum e o gênio? O gênio enxerga o óbvio antes. Ponto. Então, a gente pode ser genial se a gente ficar tentando enxergar. O que tem de óbvio para eu decidir, para eu ver aqui? O que tem de óbvio, né? iPhone. Alguém juntou coisas óbvias. A gente queria tirar foto, falar, ouvir música, tudo ao mesmo tempo. Alguém juntou. Que óbvio. O problema é que o profeta do acontecido é fácil, né?
Cara, que ideia genial. Porra. Camis, onde que as pessoas encontram Camila Santos, além do Instagram, que já está aqui embaixo, Camis X Customer _CX. Você está com mentoria, são mentorias turmas mensais. Isso, certo? Básico e avançado, cada mês tem um, que acontecem aos sábados, que é para provar, só vem quem é guerreiro mesmo, é sabadão de manhã, gente, para testar, né? É legal que o pessoal já chega engajado, então tem mentoria básica e avançado, e a gente brinca, Marcos, o pessoal fala assim, você é tipo consultora, né? Eu falo, cara, não, esse título a gente pega às vezes emprestado, mas Sim. Eu gosto de pensar que a gente é uma fantástica fábrica de experiência do cliente, porque vários dos nossos clientes chegam e falam assim, Cami, eu tô com esse problema. E com base nisso a gente pensa, o que dá para fazer? Então a gente já fez coisas muito mirabolantes, assim, tipo, conselho Legal. De clientes, grupo focal de um jeito diferenciado, jantar, por exemplo, para a equipe fazer relacionamento com prospects, né? Tipo, ó, não é meu cliente ainda, mas um jantar num lugar, num rooftop incrível. Então, assim, cada projeto é único, cada insight é único, então a gente faz de tudo um pouco, mas acho que o que mais nos contratam é para workshop, para treinamento, para esse tipo de coisa. E você tem o CX on the road. Ah, o CX tá on, O CX tá on. Pô, fantástico. É que ele foi business on the road, né, gente? Você vê, a gente vai aprendendo. Foi meu maior erro. Colocar business on the road que ninguém conseguia pronunciar. O pessoal falava, era quase um latido, né? Road, quem não conseguia, né? Aí eu falei, putz, preciso mudar esse nome. CX. Olha, a gente vai aprendendo, a gente fala do que a gente testa aqui também. A gente roda o Brasil de motorhome, levando o tema experiência do cliente. Quando a gente começou, o objetivo nem estava tão ligado à experiência do cliente, estava ligado mais à experiência do humano, né? Falando assim, cara, gente feliz, gente com propósito, consegue mover montanhas, né? Então, o que o Jota lá falou assim, pô, não tive vontade suficiente. É verdade, quando a gente tem vontade, você dá um jeito, você encontra um jeito, sei lá, você se conecta com pessoas, tipo, vou mandar uma mensagem pro Obama porque eu acho que dá, então você dá um jeito. Então, a nossa grande vontade era criar mais atores e atrizes da vida real, né? Melhores atores e atrizes da vida real, ou seja, que protagonizassem melhor as suas cenas ao longo da vida. E acabou que a gente conectou com o CX, porque foi uma boa forma de monetizar e de falar, porque a gente fala sobre, como Simon Sinek diz, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende o negócio. Então, a gente entendeu que encaixava tanto como uma luva, que a gente vem rodando o Brasil. Já fomos para Caxias do Sul, para Canoas. Cami, só Rio Grande. É que a gente vem num storytelling também, subindo, né? Então, próximo Santa Catarina, depois a gente só vai para o Paraná. E vamos rodar todo o Brasil, tá, gente? Então, ao longo dos próximos anos, porque a minha ideia também era fazer tudo num ano só, né? E nem tudo. Aí essa foi outra falha. Então, a gente podia fazer uma live só de falha. Mas essa foi outra falha e a gente aprendeu, então a gente só vai indo aos pouquinhos, de acordo com o que a agenda permite, com o que a gente consiga fazer e com maestria, né? Para que as pessoas falem sobre a experiência e vivam uma experiência na pele. Então, é um pouco dessa nossa razão de existir, paixão, loucura, e a gente acredita muito que a revolução da experiência do cliente está aí, em levar a experiência do cliente para todos os rincões do Brasil. O Brasil é um dos públicos mais exigentes do mundo. Então, por que não o Brasil ser referência em experiência do cliente? Se a gente é bom do jeitinho, por que ele não pode ser bom no jeitinho de encantar, né? Esse projeto é muito legal. É muito, muito, muito legal. E você falou, né, desses aprendizados, né? E é isso. É cada vez, porque também você pode compartilhar com a gente, né, nas lives, nas mentorias. Pessoal, eu já tive colaboradores que eu matriculei na mentoria e que, assim, tipo, voltaram, assim, com a cabeça explodindo, assim, de coisas. A Camila tem também um pessoal bem bacana que tá com ela, que estão, assim, vale muito a pena. E o clube, né, Marcos? Acho que o clube é gratuito, é legal chamar a galera para participar do clube. Gente, no meu Instagram, que tá aqui, eu tô no LinkedIn como Camila Santos Camix, daí você encontra fácil e tal, tô em todas as redes, menos TikTok ainda, né? Ainda não tirei coragem ainda não. Ainda não, quem sabe um dia. Mas no Instagram, no link da bio, quando você clica, tem vários botões. Botão de mentoria, botão de CX tá on, botão de happy hour, e um dos botões é clube de negócios, onde a gente começou pensando assim, vamos reunir 100 pessoas para discutir uma vez ao mês sobre o tema experiência do cliente, e hoje já são mais de 900, e não só do Brasil, tem gente do Catar, do Canadá, da Europa, então assim, vem participar com a gente, esteja exposto, né, a esse tipo de coisa. Tem o happy hour
que é mensal também do clube, virtual Presencial e e presencial. online, exatamente. CX, a gente tenta aplicar todo dia. A gente precisa trazer esse happy hour para BH. Precisamos, porque tem uns lugares Né? bons aí, hein? Eu Não já fui é? um happy hour, olha, esses dias eu conheci o Mercado Central, o Mercado Novo. Mercado Amei aquele Novo. lugar. Só que eu fui de dia, preciso ir à noite. Não, de dia não é a mesma vibe. Tem que ir de Mas eu já noite. amei. Aí a gente pode fazer um happy hour lá. Quem Exatamente, sabe combinado. Você quando. viu, né? A gente tá registrado. Não é? Tá registrado agora, filmado, gravado, áudio, vídeo. Camis, sem palavras, sem palavras. Muito, 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 muito obrigado. Foi muito legal. Acho que foi um papo bem legal. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Marcos. Você sabe que se tivesse aqui um vinhozinho, a gente ia até, Nossa, não né? Porque é? é aqueles papos que vai, que rende, porque a gente começa a puxar daqui, puxar dali, puxar dali. A gente começou falando sobre família, né? A Sobre gente até esqueceu, família, até foi família, falando de mudando felicidade, falando um monte de coisa. demais. Ai, Foi obrigada, muito obrigada legal, demais, viu? muito legal. E E ó, conta isso comigo aqui, sempre. você sabe que sim, né? Precisa de contatos, perturba a pessoa mesmo, porque é a pessoa mais conectada do mundo. Vamos co-construir o futuro, é isso. É isso, é sobre isso e tá tudo bem. Exato. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Esse papo vai estar lá no YouTube, no Deezer, no Spotify e em outras plataformas. Camis, brigadão, beijo, até a próxima. Beijos, muito obrigada.